Boa tarde, pessoal. Vou estar falando aqui da versão 7.357, as mudanças que teve, alguns pontos de atenção e o que vocês precisam validar nos testes para que ela fique ok e a gente possa passar para a próxima fase essa versão. Então vamos lá. Deixa o documento carregar. Isso. Primeira observação é a validação dos cupons. Era um erro sobre o sequencial, então na última versão começou a acontecer que todos os cupons estavam ficando com o VCIT como 5. Aí foi feito um cursor onde pega os cupons dos itens, ordena por numeral, e aí depois ele vê o primeiro e vai tentar verificar a sequência. E havia um probleminha de fluxo nessa rotina, então ela precisa ser testada novamente, inclusive em produção. O botão de desconto na tela de edição de itens era um problema estético, que ele estava muito pequenininho e foi corrigido. Depois, o próximo, nota fiscal de estabelecimento pulando numeração. O teste é feito assim: emite uma nota interestadual. Na verdade, esse teste é qualquer ocorrência que negativasse a nota, poderia ocorrer o pulo de numeração. Tá? Então, durante uma edição de nota, algum item que desse um erro, né, um processo de validação onde ele retorna negativo, que a nota não está ok, poderia gerar. Aqui, para simular o erro, foi feito uma nota interestadual com o cliente estadual e o sistema não deixa. E a partir disso, há o pulo da numeração e também foi corrigido isso, trocando a sequência de validação e deixando a geração do número da nota como a última coisa a ser feita no processo de salvamento. Cupom com cliente identificado não cadastrado. Isso daqui está acontecendo no PDV da V7. E aí, para testar, tem que colocar ele em produção. Coloco o NIF em homologação. E vocês podem testar com cliente cadastrado como cliente não cadastrado. E olhar o XML para verificar se as tags estão sendo feitas corretamente. Então, a orientação de teste é em cima disso. E estando ok, a gente pula essa parte. Não estando ok, volta para dar mais uma verificada no desenvolvimento. Nota interestadual para não contribuinte. Aqui é o caso quando você emite uma nota para um não contribuinte, mas na ficha do cliente ele está com isento. Então você tem uma rejeição porque as tags relacionadas ao imposto do não contribuinte não são apuradas. E o procedimento seria alterar a ficha do cliente para não contribuinte, editar a nota fiscal apenas clicando em alterar e salvar novamente a nota para que os impostos sejam recalculados. A partir disso pode colocar para autorizar. E fizemos também uma situação para evitar novos casos. Seria o seguinte. Aqui no config do programa, em fiscal, vai ser a última parte. Tem uma lista dos estados que exigem clientes cadastrados como não contribuintes. Então, nessa lista aqui, a ideia é colocar... o sistema já vai colocar quando atualizar a versão. Ele vai colocar uma lista aqui de estados que quando o cliente for salvar uma ficha, o usuário for salvar uma ficha de um cliente, ele está como isento, e se ele for de um desses estados que exige não contribuinte, o software vai alertá-lo que ele precisa acertar a ficha, né? Colocar a ficha certa. E com isso a gente mata a causa do problema, tá bom? Caso o problema aconteça, a solução é alterar a ficha do cliente para não contribuinte, entre na nota fiscal, coloque como edita a nota e salva novamente, e depois você parte para a autorização. E com essa versão a ideia também é tratar a causa, ou seja, não gerar novos. Mas pode ser que o cliente já atualiza um supermercado, ele já tem uma base de clientes cadastrada errada, como isento, e vai tentar emitir uma nota para um desses estados. Então, pode acabar tendo um chamado no suporte por conta da ficha do cliente estar defasada, né? Está errada, com a informação errada. A OS aparece na tela de faturamento opções de texto que dão baixa no estoque e autorizar a nota fiscal. Existe uma série de regras para que
exiba as TEIs, né, que compõem a emissão de uma OS. Então, basicamente, a TEIs ela tem que ser uma TEIs de venda, ela tem que ser uma TEIs do modelo 3, se for NFE, ela tem que ser um tipo de operação de venda, e são várias regras. E aí é o seguinte, no config do software, já existe aqui uma parte de vendas aqui, ó. Vendas e OS. Então já existe aqui uma relação de T's que são permitidas. E aí, ou seja, além das regras que são obrigatórias do software, ele também vai ler a T's que você tem aqui como T's que gera OS. Então somente essas que estão listadas aqui vão aparecer na telinha de faturamento. Então aqui, basicamente, a correção trata disso, né? Vou colocar aqui está corrigido. Beleza, vamos para o próximo item. Impressão de comprovante de recebimento no Contas a Receber. Isso aqui foi feito tanto na V6 quanto na V7. Aqui tem um link que mostra como que o processo ocorre. Aqui tem uma foto de um comprovante feito pelo sistema. E basicamente no software a configuração é você configurar aqui que você tem... Na V7 é aqui, né? Você vai dizer que existe impressora de balcão, né? Que a ideia era essa. Coloca aqui o fabricante, o endereço da impressora e você processa isso no Contas a Receber, igual o GIF tem ali, ó. Se eu tenho aqui um Contas a Receber, desde o processo de ter uma nota, né? Se eu tenho um título, só vai aparecer a opção de você imprimir se você configurar que existe uma impressora de balcão atrelada a essa estação. Vou fazer um título aqui com data para hoje. Receber. Pago com sucesso, imprime comprovante sim. E o comprovante sai numa impressora, tá? Semelhante a esse que está aí no print. O que vai ser bacana aqui vai ser um upgrade disso daqui para que envie um SMS para o cliente, tá bom? Então vamos desenvolver isso aqui também. Então, em vez de ter essa necessidade da impressão, a gente manda o comprovante para o SMS do cliente. Vamos colocar isso na próxima aí. Vamos voltar aqui para o documento. A cotação online tinha alguns bugs relacionados ao campo frete. Então, assim, como é que gera o bug? Faz uma cotação online e publica. Depois vai no site e coloca você se passando por um fornecedor, coloca os preços, coloca o frete e coloca a descrição de pagamento que você vai atender aquela proposta. Quando você tenta sincronizar no AutoCon, dá um erro referente dizendo que o campo frete não existe e tal. Então, basicamente, é disso que trata essa correção aqui. Mensageria, foi solicitado que coloque a referência. Ela vai acabar entrando antes da descrição, né? Vai ter, sim, referência com 17 caracteres, que é a área imprimível da referência, e depois vem a descrição aqui do produto. Então, esse item é um acréscimo de informação ali. Agrupamento de OS é uma situação onde, quando tenta agrupar OS, não estava aparecendo aqui o valor da nota interna, né? E passou a aparecer, tá? Então, é disso que trata esse item. O próximo item, continuando no agrupamento de OS, é o seguinte: se você fizer duas OS e você colocar desconto financeiro na OS 1, então, especificar aqui a situação. Digamos que aqui a nota é R$100 com desconto de R$10. E aqui você tem uma nota de R$200 com desconto de R$30. Então, o correto seria você ter uma OS onde o valor bruto é 300, uma nota fiscal, né, com um desconto de R$40 e um valor a pagar de 260. Esse aqui seria o correto. O que o software estava fazendo era R$300 menos R$10 e um valor a pagar de 290, que é incorreto.
Ou seja, ele só estava considerando esse desconto aqui, ó, tá? Então, essa parte também foi corrigida. Deixa eu pegar o meu corrigido aqui de cima, que ele tem aqui um tracinho que eu gosto de deixar ele aqui. Isso. Depois, o próximo caso foi no PDV de TIDS, o sistema não registrou o item 1 em nenhum cupom. O que ocorreu lá foi o seguinte, a solução encontrada pelo suporte apagou a base de dados e funcionou. Mas aí a gente não tratou a causa do problema, tá? Então a causa do problema foi o seguinte, depois que pegou a base lá para analisar, é que na V6 havia um registro, né, de item na Movistock, onde o cupom, o número da nota, né? O número da nota estava como 000. E aí existe uma função no PDV da V7 que ele não deixa, digamos, eu tenho que registrar 2 canetas, aí isso aqui está na pré-venda dele. Então ele vai pegar, quando você faz a nota, ele vai pegar isso da pré-venda e jogar para dentro da Movistock como venda e também da R5. E aí o que rolou? Existe uma função no PDV que ele confere pela R4, pelo número do cupom, se já lançou na Movistock aquele item. E aí o que acontecia? A referência do código, ele estava usando a tabela R6, mas buscando o campo C06. Esse campo aqui sempre é 0. O correto é R04. O correto era ele ter olhado a R4 e o campo C07, que é onde tem o número da nota. Então o que acontece? A função que evitava a duplicidade de um possível lançamento na Movistock, ele estava errada, porque estava usando um campo errado aqui, ó. Entendeu? Estava usando um campo errado. E aí, como uma função errada disparou um erro, né? Porque aí a gente tem duas situações. A gente tinha a função lendo um campo errado, ela está lendo o campo 000, e a gente tinha uma situação de um item registrado pela V6 com o número de nota 0. Então aqui, essas duas situações evidenciou um problema da função de controle de duplicidade. E aí foi corrigido e a correção foi somente trocar o nome do campo e está tudo ok. Requisições com lentidão do cliente, isso daqui foi várias situações, foi cliente Raimundo dos Pneus. Então o problema foi resolvido com melhoras no sistema de rede da própria empresa. E a gente aqui na empresa fez um truncate table na tabela requisições e respostas do banco Autocontrole Serviço. E aí a situação ficou bem legal e programamos isso para ser diário. Essa manutenção vai ser diária agora no nosso servidor. Condição de pagamento não aparecendo no caixa diário foi um teste. O nosso versão 7 estava permitia cadastrar formas de pagamento com um range de 00 a 79, sendo que quando isso foi desenvolvido não havia a situação do caixa diário. Então o caixa diário, o range dele é vou colocar em português, né? A faixa de trabalho dele é de 00 a 20, ou seja, 21 formas de pagamento. Então, a gente não pode liberar 79. Na verdade, o que a gente pode liberar é de 00 até 20, que totaliza 21 formas de pagamento. Requisições. Fazendo uma requisição de uma loja para outra, na loja que fez a requisição de saída, quando cancelamos a nota automaticamente, ela cancela a requisição. Mas quando cancelamos a nota de entrada, gerada na outra loja que recebeu, a requisição não muda para cancelada. São duas situações. Situação loja origem e a gente tem a situação loja destino. O que acontecia? Você faz uma requisição aqui, né? E autoriza, gera uma nota, ok?
A loja de destino, ela faz uma requisição, importando, né? E também opa, errei aqui. E também gera uma nota. Ocorre que, se aqui na loja de origem, antes de mandar para a loja de destino, a mercadoria ainda está na loja de origem, eu cancelo essa nota aqui, ele cancela a requisição que originou a nota. Na loja de destino, quando a gente está falando de entradas, se eu cancelo uma nota de entrada, a nota de requisição não estava cancelando, não tinha esse comportamento e foi adicionado esse comportamento de cancelamento, né? Vou colocar aqui, ó, adicionado o comportamento de cancelamento dos documentos que originam uma nota fiscal de entrada, assim como ocorre com as notas fiscais de saída. Tá? Basicamente é isso. Cadastro de loja acima de 2 dígitos são. Agora a gente já está entrando na parte de testes de estresse de software, né? Então aqui tentou cadastrar a loja. Ah, não, peraí, desculpa. Ainda não está no teste de estresse, não, desculpa. É que confundi porque tinha um erro parecido. Aqui ele está dizendo que quando cadastra a loja com mais de 2 dígitos não aparece aqui na listagem. E aí isso aqui foi corrigido, agora aparece o campo que são 5 casas aqui. Esse problema aqui está todo riscado porque isso aqui não gera uma correção no sistema. Ao cadastrar uma loja nova, a gente está falando de V7, é necessário atualizar a base do sistema para precificar a loja. Aí ele cadastrou uma loja 60 e ao realizar a rotina de precificar, mesmo após rodar o console update, foi apresentada uma mensagem, que ela não está aqui na tela, mas é uma mensagem de numeric overflow. O caso é o seguinte, versão 7 aguenta até 180 lojas, simultaneamente. Só que a gente não tem uma realidade dessa de lojas aqui. Então, você ter o banco de dados grande, enorme, com todos os campos necessários, 17 casas decimais para preço, tantas outras para reposição, tantas outras para reposição mínima, reposição máxima, regras, reposição de prateleira, é desnecessário, porque você só vai deixar o banco de dados pesado e às vezes você tem uma rede de loja que está usando somente 10 lojas. Então, a versão 7, ela otimiza o banco de dados. Então, somente as lojas que são ativas, o banco de dados tem o tamanho necessário para suportar o preço, a reposição. Então, ele tem ali as casas decimais necessárias. As lojas que não estão sendo utilizadas no software, fica tudo apenas com 1 bit, tá bom? Então, quando você apenas cadastra a loja e tenta fazer uma rotina de aplicação de preço, você vai ter um erro de numeric overflow. Então, assim, na versão 7, se o usuário, o cliente, já vai abrir uma loja nova, né, vai adicionar uma loja nova, você adiciona ela no software e atualiza a base do sistema para que ele crie os campos necessários. Então, isso daqui é apenas uma orientação, tá? Isso aqui não é ajuste no sistema. O sistema está legal porque ele está otimizado para não ficar gastando um recurso à toa. Pedido com reposição loja única, aqui já foi um teste que deixou uma loja só no sistema e tentou fazer um pedido com reposição e gerou um bug. E aí foi corrigido. Aqui é uma sugestão de que o software tem 2 situações. Você digita o peso do produto ou você vai dizer ao sistema que ele vai usar o peso do cadastro de produtos. O campo de peso da nota fiscal é um só, tá? Então aqui tem várias sugestões. Podia ter as 2 coisas, tal. Não pode. O campo é um só, que é onde você totaliza os pesos. Então, assim, ou você vai digitar o valor do peso, né? Ou você vai colocar ele no cadastro. Se você coloca no cadastro, você ativa o parâmetro e o sistema vai ler o cadastro dos itens que você colocou na nota, vai multiplicar o peso pelas quantidades que você está vendendo e vai achar o valor e vai colocar no campo, tá? Por que não dá para ter as 2 coisas? Porque assim, o campo é um só, então ele soma todos os itens e dá um replace no campo. Aí o usuário vai lá e digita, e você está dizendo que ele quer que soma. Aí o que ele vai fazer? Ele vai
ele soma e acrescenta, só que o problema de somar e acrescentar é que cada vez que você alterar e salvar a nota, se ele for nessa linha, ele só ia subindo o valor da soma, entendeu? Porque tipo, nunca zera o campo. Então, a sugestão dada só funcionaria se você, igual faz na versão 6, edita, salva a nota e nunca mais mexe. Mas se você edita a nota e salva, você pode voltar, editar, salvar, e o campo é um só e você tem que dar um replace nele, então o software ele tem que ler a multiplicação dos itens, pegar o valor e colocar no campo. Então isso daqui é inviável. Ou usa com o cálculo automático, ou usa com a digitação manual. Ambos impossível. Certo? Então, vamos para o próximo. Cadastro de funcionário. Aqui são bugzinhos encontrados, né? Quando clica aqui na ficha, dava um bug. Corrigiu. Tela de abertura de pedidos com reposição com erro ao digitar o código do fornecedor. Aqui só acontece esse erro se for uma loja só no software também. É quase parecido com o erro que eu acabei de falar. Assistente de alterações de preço da Galante descobriram um bugzinho se você clicar somente na fórmula, mas não dizer o campo que vai ser alterado. Gera um bug. Corrigido. Grid do cadastro de produtos. Aqui seria tipo um bug de interface, tá? Não tem como ser corrigido, porque isso aqui já seria um problema da própria linguagem de programação. Então, é uma limitação técnica, não há muito o que fazer, tá bom? Então, não existe como corrigir esse problema de interface aqui. Impressão de listagem do cadastro de produto. Aqui foi feito um teste, é o seguinte, fez um filtro de 5, 6 produtos, clicou no botão de imprimir do cadastro e ele listou o cadastro de produto todo. O que acontece é o seguinte, está até escrito aqui, são duas funções aqui, são dois sets que você pode colocar no ambiente que classificam o seguinte, digamos que eu tenha, digamos, o software estava com off nos dois, tá? Então, estando off, lembra que a gente usava um sinal igual? Então, por exemplo, o filtro que está aqui no GIF, ele usou o campo seleção igual assim, entendeu? Com esse, com o exec ali como off, o filtro teria que ser igual, tá? Para funcionar. Aí é o seguinte, tá, mas dentro do filtro, se eu filtro seleção só com igual, dou filtrar e vou na listagem do cadastro de produto, tá ok, aparece lá, exemplo, 5 itens. Mas se eu vou no imprimir usando o mesmo filtro, ele exibe todos os itens cadastrados. Aí o que acontece? São formas diferentes de tratar. Por exemplo, quando a gente está usando um seleção igual o S, o software está entendendo isso daqui dentro de um select, né? Não, ele está entendendo isso dentro de um comando setFilter_to, tá? E esse camaradinho aqui, que é o botão imprimir, ele utiliza um select from, entendeu? Então o que acontece? Para o setFilter_to, o igual estava ok, mas para o select from, ele precisaria que fosse igual, tá? Então assim, para evitar essas dissonâncias aí no sistema, a ação vai ser a gente colocar as duas coisas iguais. Por quê? Esse setFilter_to é controlado pelo exect, tá? E esse camaradinho aqui é controlado pelo ence, tá bom? Então a gente agora setando os dois como iguais, a gente pode retirar o critério igual do software. Isso quer dizer que é o seguinte, filtros, vou fazer assim, ó, filtros antes e filtros depois, tá bom? Então antes, digamos que eu tinha um filtro assim, campo tipo igual a G. Eu quero trazer todos os tipos igual a G. O campo tipo, ele tem
São 3 casas, né? São 3 caracteres que você pode usar. Com o comando como off, né? Com eles como off, eu obrigatoriamente precisava usar o igual igual. Porque ao usar o igual igual, o sistema faz o seguinte, ele coloca G e eu não tenho aqui um símbolo de espaço, eu vou colocar aqui como se fosse o hashtag fosse espaço. Então, o igual igual completa a string menor com espaços para que ela se equivala ao tamanho da string maior. E aí, nesse caso, eu precisava usar igual igual. Se eu usasse somente o igual, o que o sistema ia trazer? Ele ia trazer todos os tipos que começam com G. Entendeu a ideia? Então, assim, se eu tivesse tipo... Se eu tivesse no meu cadastro de produtos, tipo 1, assim, ó, G, G1, GGT, né? E se eu faço filtro tipo igual a G, o meu resultado, usando somente o igual, seria trazer as 3 situações. Quando a gente vai habilitar agora esses 2 parâmetros aqui para ON, o que vai acontecer? Quando eu fizer o mesmo tipo, o software acrescenta, aqueles 2 camaradinhas ali acrescentam espaço no meu filtro. Então, o resultado dele, ele não consegue trazer o G1 e o GGT. Percebeu? Então, isso é bacana. E assim, a gente pode eliminar o critério igual igual do sistema, não tem mais, em nenhum filtro ele vai aparecer mais, é só o igual. E a gente deixa o sistema padronizado, tanto para filter quanto para select do SQL. Tanto com select, se for direto no bloco DBF, quanto se for um select usando o SQL Server. Tanto faz. Tá? Então, esse acréscimo de espaços é o que esses 2 comandos fazem aí. E aí a gente pode falar assim, mas e se o cliente quer esse filtro aqui, né? Que apareça todos os Gs. Aí ele faz um filtro com dólar, usa o critério dólar, tá? O critério dólar ele já faz o seguinte, ele vai trazer todos os resultados de tipos, né? Tipo que contenham G. Então ele vai trazer G1, G2, GGT, ele pode trazer também GF, TFG. Tá vendo? Todos eles contêm G. Então, eu usando esse dólar aqui, ele me traz esses resultados. Usando o igual, ele traz somente o G. Ficou bacana esse negócio aqui. Ficou mais fácil. E para o cliente, ele não vai ter, o cliente, o usuário final, não vai ter que ficar se preocupando se vai usar o igual ou igual igual. Então, ficou bem melhor para o usuário. Aqui, sugestão de melhoria na interface. Essa melhoria, na verdade, está se falando de um filtro aqui, ó. A gente aqui na listagem de produtos, digamos que eu faço um filtro de produtos selecionados e a sugestão é que essa parte aqui fosse branca, entendeu? Só que isso aqui é uma limitação da linguagem também. Você tem campos aqui que são editáveis, né? Que a gente, no caso aqui ele está usando cores dinâmicas, né? E quando eu abro o cadeado, eu tiro as cores dinâmicas e aqui aparecem os campos editáveis e os não editáveis, entendeu? Então, quando eu desligo o cadeado, a coisa até fica normal. Quando eu ligo o cadeado, que ele passa para a cor dinâmica para me dizer as cores de legenda, é que dá essa sensação aqui. Mas não é nada que atrapalhe o usuário, não. E se você olhar aqui as outras telas do software, são semelhantes, tipo essa aqui da reposição. Você faz aqui a reposição e aqui, tá vendo? Ó? Então, se você também fizer um filtro, tipo... fazer um filtro aqui pequeno, deixa eu ver. Um fabricante Acomed. Aqui, ó. Viu? Então, isso aqui é da linguagem mesmo. Vou voltar aqui a telinha. Foi.
Esse vídeo está com 30 minutos e ainda tem metade da versão aqui para ser falada. Então, vamos dar uma pausa e eu continuo no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.